Imagine um universo onde as coisas não seguem caminhos suaves e previsíveis, mas desaparecem num instante e reaparecem em outro, como num truque de mágica. Esse é o mundo dos átomos, um lugar onde os elétrons dançam de forma tão estranha que até os maiores cientistas do século passado coçaram a cabeça tentando entender. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mistério do salto quântico. Uma ideia que nasceu em 1913, quando o físico Niels Bohr apresentou seu modelo revolucionário do átomo de hidrogênio. Prepare-se para uma viagem ao coração da física quântica. O problema que intrigava os cientistas. No início do século XX, os físicos estavam diante de um quebra-cabeça quando aqueciam gases como o hidrogênio, notavam que eles brilhavam, emitindo luz em núcleos específicos. Pense nas luzes de néon que vemos em placas. Mas ao analisar essa luz com um prisma, não viam um arco-íris contínuo como o da luz solar. Em vez disso, apareceram apenas algumas linhas coloridas como um código secreto da natureza. Por outro lado, se a luz branca passasse por um gás frio antes de chegar ao prisma, o espectro mostrava linhas escuras como se o gás tivesse engolido certos núcleos. Por quê? Ninguém conseguiu explicar. Esses padrões, chamados espectros de emissão e absorção, desafiavam as leis da física clássica. Max Planck, em 1900, já havia sugerido que a energia vinha em pacotinhos ou quanta. Mas ainda era um mistério como a matéria emitia ou absorvia esses pacotes de luz em frequências tão específicas. Foi aí que Niels Bohr entrou em cena com uma ideia ousada. O modelo de Bohr, um novo olhar para o átomo. Bohr imaginou o átomo de hidrogênio como um sistema em miniatura, um núcleo positivo com um próton e um elétron negativo girando ao redor dele, atraído por uma força elétrica como planetas orbitam o Sol pela gravidade. Mas havia uma reviravolta. Essas órbitas não eram contínuas. Bohr propôs 4 regras ou postulados que mudariam tudo. Órbitas circulares: o elétron se move em órbitas circulares ao redor do núcleo, guiado pela atração elétrica entre cargas opostas. Até aí, parecia com a mecânica clássica. Quantização do momento angular: aqui vem o pulo do gato. O momento angular do elétron, uma medida de seu giro orbital, não poderia ter qualquer valor. Ele só poderia assumir valores discretos como degraus numa escada, múltiplos de uma constante chamada h cortada, a constante de Planck dividida por 2π. Isso significa que o elétron só pode ocupar órbitas específicas com distâncias bem definidas do núcleo. Nada de ficar no meio termo. Estabilidade surpreendente, apesar de estar em movimento acelerado. Por causa da órbita circular, o elétron não emite energia enquanto está nessas órbitas permitidas. Isso é contra o eletromagnetismo clássico, que dizia que uma partícula acelerada deveria emitir radiação, perder energia e colapsar no núcleo. Bohr simplesmente disse: não acontece. A energia fica constante, um choque para a física da época. O salto quântico: se o elétron ganha energia, absorvendo um fóton, ele salta para uma órbita de maior energia. Se perde energia, emitindo um fóton, cai para uma órbita menor. Esse salto é instantâneo, sem passar pelos espaços intermediários. A energia do fóton emitida ou absorvida é exatamente a diferença entre os dois níveis de energia. Seguindo a fórmula de Planck, energia AH, constante de Planck, frequência. Explicando os espectros. Esse quarto postulado foi a chave. Quando um gás é aquecido, os elétrons absorvem energia e saltam para órbitas mais altas. Ao voltar ao estado normal, emitem fótons com energias específicas, criando as linhas coloridas do espectro de emissão. Já o gás frio absorve certas frequências da luz que passam por ele, causando linhas escuras no espectro de absorção. Cada linha é como uma impressão digital do átomo, revelando os saltos quânticos dos elétrons. O mistério do salto. Mas como o elétron faz isso? Na nossa vida cotidiana, as coisas se movem continuamente. Um carro não some da garagem e reaparece na rua. No mundo quântico, porém, o elétron desaparece de uma órbita e surge em outra sem trajetória definida. Bohr sugeriu que, durante o salto, o elétron não existe entre as órbitas. Ele some de um lugar e aparece em outro como se teletransportasse.
Isso gerou debates acalorados. Einstein e Schrödinger, por exemplo, acharam difícil engolir essa ideia. Como algo com massa, como o elétron, poderia se mover a uma velocidade infinita, desafiando a relatividade? Qual foi o caminho dele? Quanto tempo levava? Bohr disse que o salto era instantâneo, mas isso abriu um mar de perguntas sem resposta. O salto quântico hoje. Hoje, com tecnologia avançada, cientistas tentam observar esses saltos. É um desafio enorme porque o mundo atômico é minúsculo. Estamos falando de escalas bilhões de vezes menores que um grão de areia. Algumas experiências sugerem que o salto não é totalmente instantâneo, mas acontece em um tempo curtíssimo. Ainda assim, o salto quântico segue sendo um dos conceitos mais intrigantes da física moderna. Uma dança além da imaginação. Da próxima vez que você ver uma lâmpada de néon, ou os núcleos de um arco-íris, pense nisso. Por trás dessa luz, há elétrons fazendo saltos quânticos, desafiando as regras que conhecemos. O modelo de Bohr nos mostrou que, no mundo das partículas, a natureza segue um roteiro próprio, estranho, fascinante e cheio de mistérios ainda por desvendar. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe. Deixe seu like e vamos contribuir para uma expansão mental e evolução espiritual.